Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que momento precioso é um momento como este. É um momento quando você para e você adora o Senhor na beleza da sua santidade. Quando você abre seu coração, quando você realmente se veste de louvores. Quando você faz disso um estilo de vida, em todo o tempo você louva o Senhor na alegria, na dor. Eu quero desejar que você se permita ser ministrado pela palavra de Deus nesta manhã. Eu tenho muito meditado nesta palavra que eu quero compartilhar com você e tenho certeza que Deus irá falar com você assim de uma maneira singular, diferenciada, diretamente para você, porque você tem um valor para Deus. Não baixe a sua cabeça, não acabou, nem tudo está perdido, nem tudo está perdido. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 14 e 15. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Vamos orar, eu quero orar com você, ora comigo. Querido Deus, amado Pai, bispo e pastor de nossas almas, nos aquietamos agora diante de Ti. Obrigado por este momento de estarmos juntos, separados em corpos, mas ligados em espírito. Que neste momento todos os irmãos que estão conectados, que estão ligados nesta live, todos os simpatizantes, todas aquelas pessoas que se frustraram de alguma forma, que Tu possa, em nome de Jesus Cristo, através do Teu Santo Espírito, tocar em cada coração nesta manhã. Me ajuda, Senhor, a ministrar a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Eu estou intitulando essa mensagem de Você crê nisto? É isso mesmo. Você crê nisto? Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Mas não foi pelo fato de Enoque andar com Deus que Deus o tomou para si. Não foi. Eu não sei se eu posso até usar essa expressão. Não foi pelo simples fato de Enoque andar com Deus que Deus o tomou para si, mas porque Enoque agradou a Deus e ninguém mais o viu na terra dos viventes. E como foi que Enoque agradou a Deus? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Antes de Deus tomar Enoque para si, Enoque havia recebido testemunho de que havia agradado a Deus. E nesta manhã eu gostaria de perguntar para você, nesta manhã eu gostaria de fazer esta pergunta para você. Você tem andado com Deus? Mas você tem andado com Deus e tem agradado a Deus? Não responda, não responda, é para você interiorizar, é para você pensar. Porque não existe nada mais precioso do que você andar com Deus. Mas não basta só andar com Deus. Eu preciso agradá-lo, porque Deus não anda com quem não o agrada. Você sabia que Deus não anda com quem não o agrada? A primeira vertente, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você nesta manhã é: o tempo e a hora pertence somente a Deus. O tempo e a hora pertence somente a Deus. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 6 e 7. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Não entendemos os propósitos de Deus. Não entendemos os propósitos de Deus. E muitas vezes
E muitas vezes somos tendenciosos a não os aceitar, principalmente quando se trata de perda. Principalmente quando se trata de perda. Eu vou repetir novamente para que você possa entender, para que você possa compreender que nós não entendemos os propósitos de Deus. E por não entendermos os propósitos de Deus, muitas vezes somos tendenciosos a não aceitá-los. E principalmente quando se trata de perder. Principalmente quando se trata em perder. A perda causa um sentimento de angústia, uma dor insuportável, inconsolável, onde gera uma sensação inflexível que nos leva ao mais alto nível de tristeza e impotência. Nos falta forças, não reagimos aos estímulos, não temos forças. É como se tivéssemos travados e não saímos do canto, ficamos inconformados, ficamos angustiados, ansiosos, tristes. Mas o que significa quando Jesus é afirmativo? Respondeu: vocês creem agora? Por que Jesus faz essa indagação aos seus discípulos? Porque há pouco, antes dele indagá-los, se comunicava com eles através de enigmas, através de sinais, e eles não entendiam nada. Foi quando Jesus começou a falar claramente, diretamente com eles, e eles disseram: realmente tu és o Filho de Deus, sabemos que tu vieste da parte de Deus Pai, que tu és o Messias. Aí Jesus diz: vocês creem agora? Agora que vocês creem? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Talvez na sua versão esteja assim: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Na versão NAA, nova versão atualizada Almeida, ele diz: no mundo vocês passam por aflições. É presente, você está vivendo, você está passando por aflição, você passa por adversidades, mas tenha coragem, tenha bom ânimo, tenha coragem, reaja os estímulos, levante-se, porque eu venci o mundo. É como se Jesus estivesse dizendo: eu venci o mundo e você também pode vencer, porque eu estou com você, porque eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Então, no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 31 a 33. Não sei porquê, mas esquecemos de um detalhe tão importante, tão próprio do fundamento da salvação eterna. Jesus não nos deixou sem conhecimento prévio. Você sabia? Jesus não nos deixou sem conhecimento prévio. Tudo isso que está acontecendo no Brasil, nos demais países, no mundo inteiro, guerras, rumores de guerras, pestes, terremoto, Jesus já havia nos alertado. No mundo vocês passarão por perdas, por dores, por aflições, por decepções, por angústias, por sofrimentos, por fracassos. Mas entendam uma coisa: vocês não são daqui, vocês não são daqui. Eu vou preparar lugar, voltarei e levarei vocês comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Mas o que acontece, amados, é que nós queremos, ou pensamos, ou desejamos, ou não paramos para pensar sobre o assunto, que a nossa vida se resume apenas só nesta vida e só neste mundo. Não, nós não somos daqui, nós somos peregrinos. Ontem eu falei algo para um irmão muito querido, que nós não percebemos o que fazemos. E na realidade, o que nós estamos fazendo, nós estamos nos preparando para morrer. Se é que já não morremos.
Porque um dia eu morri para mim mesmo, para que Jesus pudesse viver em mim, para que eu pudesse hoje dizer, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Mas nós não paramos para pensar sobre isso, e queremos viver o tempo todo aqui. Parece que a eternidade nós vamos viver aqui, do jeito que se encontra essa terra. Não, eu creio sim, que essa terra irá ser purificada, essa terra irá ser queimada, será purificada. Mas eu gostaria de falar sobre esse assunto em outro momento. O que eu estou falando com você é que nós estamos nos preparando para morrer, porque se eu não morrer, como é que Deus vai me tomar para Ele? Como é que Cristo vai viver em mim e vai reinar em mim? Então nós esquecemos que existe um princípio, existe um propósito, e dentro desse propósito existem princípios. Quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Primeiro, Lázaro era irmão de Maria, a mesma Maria que ungiu o Senhor com o perfume e lhe enxugou os pés com os cabelos. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 2. Segundo, aquele que o Senhor ama está doente. Essa foi a mensagem que as irmãs de Lázaro, Maria e Marta, mandou para Jesus. Aquele a quem tu ama está doente. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 3. O homem que tem muitos amigos tem-nos para a sua ruína, mas há um amigo que é mais chegado do que irmão. Provérbios 18, 24. Meu Deus! Eu confesso que eu só parava para meditar na parte B do versículo 24 de Provérbios 18. Mas há um amigo que é mais chegado do que um irmão. Olha a parte A. Um homem que tem muitos amigos tem-nos para a sua ruína. Eu disse, mas por quê? Mas a resposta foi de imediata. Porque nem todos são seus amigos. Porque nem todos torcem pelo seu sucesso. Porque nem todos que caminham com você. Porque nem todos que trabalham com você. Porque nem todos que vão na sua casa são seus amigos de fato. Mas há um amigo que é mais chegado do que um irmão. E Jesus era esse amigo da família de Lázaro. Jesus era esse amigo de Maria e de Marta. Era esse amigo a quem elas estavam mandando notícia. Terceiro, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Claro que Jesus estava declarando que a morte física de Lázaro havia um propósito. Mesmo que as suas irmãs, naquele momento, não entendessem a dor que estava sentindo, o nome do Deus Todo-Poderoso seria glorificado. O nome do Pai seria glorificado. Mesmo sabedor que suas irmãs, a quem ele amava, iria sofrer com a morte do seu irmão Lázaro, Jesus não frustrou aquele momento. Aquele momento não deixou de acontecer. Aquele tempo não deixou de chegar sobre aquela família. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também a Lázaro. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 5. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vou ler de novo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. O apóstolo Paulo está declarando que Deus opera simultaneamente. Deus opera simultaneamente em todas as coisas, em todas as áreas, em todas as vertentes da vida daquele que o ama. Isso é tremendo, amado. Isso é tremendo. Deus coopera para o bem. Ou seja, Deus trabalha simultaneamente em todas as áreas, em todos os aspectos, em todos os âmbitos da vida de uma pessoa que
o ama. Só que além de amá-lo acima de tudo, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento e de todas as minhas forças, eu tenho que perceber, eu preciso discernir que existe um propósito. Existe um propósito. E eu fui chamado para um propósito. Para esse propósito existem princípios. Quando as irmãs de Lázaro transmitem a informação da doença do seu irmão a Jesus, elas demonstram total reserva, declarando o fato sem fazer nenhum pedido. Você não vê no texto bíblico as irmãs de Lázaro pedindo alguma coisa a Jesus quando manda informá-lo da sua doença. Não, elas são reservadas. Elas se restringem apenas em informar a Jesus que aquele que ele amava estava doente. Elas não fizeram nenhum pedido. Esta enfermidade não é para a morte. Neste exato momento em que Jesus falava essas palavras, provavelmente Lázaro já estivesse morto. Você entendeu? Quando Jesus declara que esta enfermidade não é para a morte, provavelmente nesse momento Lázaro já estivesse morto. As palavras de Jesus fazem parte de um significado mais elevado, um significado espiritual e mais elevado, associado com a glória de Deus, a qual é a mesma glória do Filho. Uma ressurreição demonstraria e revelaria o poder de Cristo sobre a morte. E claro que seria melhor do que a restauração de um doente. Aleluia! A ressurreição demonstraria e revelaria o poder de Cristo sobre a morte. E seria algo melhor do que a restauração de um doente. Segundo ponto, faço nova todas as coisas. Faço nova todas as coisas. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 27 e 28. Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Precisamos ansiar pelo novo de Deus. Precisamos ansiar pelo novo de Deus. Precisamos respirar pelo novo de Deus. Precisamos lançar fora o fardo pesado. Precisamos lançar fora tudo que nos atrapalha e nos apegarmos com o novo de Deus, crendo que Ele faz nova todas as coisas. Que nesta manhã você possa entender isso, que nesta manhã você possa receber isso para o seu coração, do coração de Deus para o seu coração. Ele está fazendo algo novo na sua vida, que existe algo novo no coração de Deus para o seu coração. E você precisa se apropriar disso, você precisa receber isso, você precisa urgentemente se render e dizer: Senhor, eu quero o novo, cansei do velho, agora eu quero receber o novo, eu quero viver o melhor na tua presença. Aleluia. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55, versículo 8 e 9. Veja como é sério. E precisamos ter uma compreensão clara desse princípio. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 7 a 9. Qual o propósito do coração de Deus para o nosso coração? Para o seu coração? Para o meu coração? Qual o propósito de Deus?
é a frutificação, é que você dê muito fruto, é que você receba da parte dele o renovo, e que você possa ser luz desse mundo, ser sal da terra, e que aonde você estiver, onde você colocar a planta do teu pé, aonde você tocar, se multiplique, frutifique, seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Esse é o propósito de Deus. Mas me responda uma coisa nesta manhã: como poderia ser diferente do meu coração para o coração de Deus? Não poderia, amados, porque pensemos juntos. Deus entregou seu único filho, seu filho unigênito, por amor ao mundo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Com qual propósito? De resgatar o homem, resgatar a alma do homem, trazer o homem de volta para o jardim. E nós só estaremos com ele um dia se nós cumprirmos, se nós completarmos nossa missão aqui na terra. Aí nós estaremos com ele lá. Mas quando nós cumprirmos a missão, quando nós agradá-lo, quando eu com a minha vida frutificar, agradar o coração dele, eu não tenho dúvida que ele me tomará para si. Igreja do Senhor, permita-me eu falar algo nesta manhã. Temos muito receio de falar de uma palavrinha pequena, se não me engano são 5 letras, chamada morte. Pasmem do que eu vou dizer, que existem crentes, pessoas abençoadas, pessoas usadas por Deus, pessoas ousadas, mas que não falam, se reservam, escolhem, preferem não tocar nesse quesito chamado morte. Mas olha, querido, não existe possibilidade de eu não falar de morte, se o meu rei, se o meu Senhor, se o meu Salvador, se o Messias, se o Senhor dos Senhores morreu na cruz do Calvário e ao 3º dia ressuscitou dentre os mortos. Porém, para mim falar, para mim abrir a minha boca e dizer que eu tenho a marca de Cristo, primeiro, eu tenho que morrer todos os dias. Segundo, eu tenho que me alegrar nas tribulações, eu tenho que exultar na morte dele. Terceiro, para que eu possa reinar em vida com ele um dia. Então, esse propósito pelo qual eu fui chamado, existem princípios. A minha fé só atingirá um patamar de uma fé desenvolvida quando essa mesma fé é fundamentada, é embasada, é alicerçada nos preceitos de Deus. Vou repetir, a minha fé só alcançará, só atingirá um nível, um patamar de uma fé desenvolvida quando esta mesma fé estiver fundamentada, embasada, alicerçada nos fundamentos e preceitos da palavra de Deus. Embasada e alicerçada nos preceitos de Deus. O que é uma fé que tem como fundamento os preceitos de Deus? Primeiro, eu tenho fé para agradar a Deus. É a primeira consciência que eu tenho que ter. Eu tenho fé para agradá-lo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu tenho fé, o propósito desta fé é para que eu possa caminhar com Ele, para que eu possa andar com Ele. Mas, além de eu andar com Ele, eu tirar tempo com Ele, eu meditar na palavra dEle, eu me render aos seus pés e ter uma vida unicamente para agradá-lo. Mas nem sempre o que Deus fará em minha direção eu conseguirei entender. Nem sempre o que Deus fará na sua direção você conseguirá entender. Nem sempre o que Deus fará em minha direção eu conseguirei entender. Eu chego até a aceitar, porém aceitar e entender seguem em 2 direções totalmente diferenciadas. Direções opostas. São 2 coisas em direções opostas.
Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 6 a 9. Você percebe que existe um extremo que leva ao oposto da vontade soberana de Deus. Você vê que esse comportamento de Pedro leva para um extremo que é oposto à vontade soberana de Deus. Jesus está dando o exemplo para os seus discípulos, para posteriormente eles fazerem o mesmo. O Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Você não terá parte comigo se eu não lavar os seus pés. É como se Pedro estivesse dormindo, mas como se ele estivesse adormecido. E quando ele ouve da boca de Jesus: se eu não lavar, você não terá parte comigo. É como se Pedro estivesse despertado. Opa, que é isso, Senhor? Calma, Senhor, calma, eu não tenho entendido. Não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí Jesus calmamente responde: quem já se banhou não precisa lavar nada, Pedro. Não precisa lavar nada, a não ser os pés. Pois, quanto ao mais, está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Não todos. Vocês estão limpos, mas não todos. O que essa passagem bíblica reflete e revela os tempos atuais? Estamos vivendo um tempo que cada um por si. As palavras de Jesus se cumprindo literalmente, que o amor de muitos esfriariam, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então estamos vivendo em um tempo online, que as pessoas nunca estiveram distantes uma das outras como se encontra hoje em dia. Não entendemos o que está acontecendo. Às vezes paramos e olhamos a situação, falamos que é uma desgraça, que é muito grave o que está acontecendo, não somente no Brasil, como no mundo todo, mas tratam apenas de um vírus. Não, amado, não se trata apenas de um vírus. Existe uma mensagem por trás disso tudo. A mensagem é essa que Jesus já nos deixou. Ele vai voltar. Queira você ou não, Ele vai voltar. Porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Segundo, a vontade de Deus sempre prevalecerá. Porque sabemos que é a última hora. Porque tem surgido muitas aberrações, perturbações, distorções de fatos que realmente são esperados. Mas que existe um tempo, existe o dia, existe a hora. No entanto, quando estamos alinhados com a vontade de Deus e nos submetemos a Ele, nada, absolutamente nada, nos abalará. Podemos até chorar, podemos até nos entristecer, podemos até ficar abatido por um momento, mas abalar não, porque o que está em mim é inabalável, o que está dentro de mim é inabalável. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 17 e 18. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito.
agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: venha ver. Jesus chorou. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 32 a 35. Existem algumas vertentes teológicas que interpretam esse texto da seguinte forma: que pelo fato de Jesus não se encontrar naquela aldeia onde aquela família morava, Maria estava colocando a culpa em Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ou se o Senhor estivesse vindo antes, isso não teria acontecido. Pelo menos eu vejo de uma forma diferente. Eu vejo como uma expressão de reconhecimento do poder do Cristo, do Messias, do Jesus íntimo que elas amavam. Mas o que chama a minha atenção mesmo é ao que corresponde o choro de Jesus. Por que Jesus chorou? A palavra grega para agitou-se se repete no versículo 38. Normalmente transmite a ideia de raiva por causa de alguma coisa. Considerando que Jesus não poderia ter sentido raiva de Maria e dos amigos que estavam com ela, é bem provável que essa profunda emoção fosse devido ao íntimo protesto contra a devastação e o pecado introduzido no mundo como enfermidade, morte, tristeza e terrível consequência do pecado. É bem provável que Jesus chorou por perceber o estado que aquelas pessoas viviam, mortas em seus pecados e delitos. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19. Deus está fazendo algo novo. Deixa eu dizer para você, Deus está fazendo algo novo. Deus está fazendo algo novo no seu coração. Deus está fazendo algo novo no seu casamento. Deus está fazendo algo novo dentro da sua casa. Deus está fazendo algo novo na sua saúde. Deus está fazendo algo novo em você. Algo novo em você. Concentre-se no novo de Deus. Pare de olhar para trás. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Conclusão: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Evangelho de João, capítulo 11, versículos 38 a 40. Você vê que há 3 substantivos que estão indicando o caos. 3 palavrinhas, 3 substantivos que estão indicando, estão mostrando que existe o caos naquele lugar: morte, túmulo e mau cheiro. Quando Jesus agitou-se novamente, versículo 38. Vejamos o cenário. Vejam o quanto o amava. Essa foi a fala dos judeus. Segundo, será que ele que abriu os olhos aos cegos não podia fazer com que Lázaro não morresse? Essa foi a fala de alguns. Terceiro, Jesus respondeu: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Essa foi a fala de Jesus para Marta. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Sempre a fala de Jesus, sempre quando Jesus falar com você, ele vai trazer esperança. Quando Jesus se dirigir para você, ele vai trazer vida. Sempre quando Jesus falar com você, ele irá trazer restauração. Sempre quando Jesus se dirige a você, ele vai dizer que te ama. Ele vai dizer que ele e o Pai
é uma só pessoa, e que Ele te ama, e que você permaneça nesse amor. Sempre a fala de Jesus em nossa direção será um divisor de águas. Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 41 e 42. Estamos vivendo em tempos difíceis, tempo de aflições, tempo de lágrimas, tempos de dor, tempo de angústia. Quantas famílias estão chorando pelos seus entes queridos, mas o novo de Deus se apresenta diante de nós. Você só não verá se você deixar de crer, mas se você crer, você verá a glória de Deus. Creia que dias melhores estão por vir. Mas entenda uma coisa, não serão os dias que vocês, o que você espera que sejam. São os dias que Deus tem para você, para mim, para todos nós. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarre-no e deixe que ele vá. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 23 a 45. Você crê nisto? Amém?